Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de física. Eu sou o professor Matheus e na nossa última aula online a gente revisou a questão do nosso assunto de torque ou momento, como também fizemos algumas questões, certo? Para poder fixar ou tirar algumas dúvidas que vocês tiverem, certo? Então, como prometido, nesta videoaula, eu estarei resolvendo mais alguns exercícios para melhor fixação do conhecimento de vocês, certo? Então vamos lá, exercício. Primeira questão. Duas crianças estão brincando em uma gangorra. O brinquedo é feito de uma barra de madeira homogênea, ou seja, toda essa madeira tem massa igual, certo? Possui 3 metros de comprimento e o ponto fixo de giro está justamente em seu centro, certo? Sabendo que a criança mais leve está a 1,5 metros do eixo de rotação da gangorra, qual deve ser a distância da criança mais pesada para que o sistema mantenha-se em equilíbrio horizontal? Aí nós temos os dados. A massa das crianças, com certeza, a massa da criança mais pesada é o 30 kg e da criança mais leve são os 22 kg. E a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Como se trata de uma gangorra, que é uma alavanca interfixa, e ele quer saber ela quando ela estiver em equilíbrio, então nós vamos utilizar a nossa velha formulazinha de igualdade. O nosso torque da criança mais leve vai ser igual ao torque da criança mais pesada, certo? Para que esse sistema fique em equilíbrio. Só que como é que a gente calcula o momento? O momento é calculado a força vezes a distância. Então nós temos aí a força vezes a distância para o momento da criança mais leve, como também temos a força vezes a distância, que eu botei aí força vezes distância 2, que é justamente para a criança mais pesada, certo? Então a força é a massa da criança mais leve vezes a gravidade e vezes aí a distância, certo? Porque eu vou utilizar a massa vezes a gravidade, porque essa força aí é a força peso da criança, certo? Numa gangorra, quando a gente brinca numa gangorra, o que está fazendo com que o corpo desça é justamente a força peso, certo? Então nós vamos ter aqui a massa da criança mais pesada, vezes a gravidade, vezes a distância, que é justamente a distância que a gente quer saber da criança mais pesada. Vai ser igual a massa da criança mais leve, vezes a gravidade, vezes a distância da criança mais leve. Então nós vamos ter aí 30 vezes 10 é igual a 300. 300 vezes a distância da criança mais pesada. E do outro lado nós vamos ter 22 vezes 10, 220 vezes 1,5. Então nós vamos ter aí 220 vezes 1,5 é igual a 330. Então nós temos aí, certo?
eu calculei o 30 do lado esquerdo, 30 vezes 10, que dá 300, vezes a distância 1, que é igual, aí o 22 vezes 10 dá 220, vezes 1,5 vai dar 330. Como eu quero saber a distância 1, quem está multiplicando vai passar dividindo. Então eu vou ter que D1, que é a distância da criança mais pesada, vai ser 330 dividido por 300. Que se você fizer os cálculos, isso vai ser igual a 1,1 metros, certo? Então essa é a distância da criança mais pesada. Ou, para ser mais preciso, 1 metro e 10 centímetros é a distância da criança mais pesada para o centro da gangorra, certo? Essa é a resposta da nossa primeira questão, certo? Na segunda questão, nós temos uma balança de dois braços de comprimentos diferentes, onde o maior mede 0,5 metros e o menor 0,3 metros. Sabendo que no braço menor da balança foi colocada uma massa de 2 kg, qual deve ser a massa colocada no braço maior para que o sistema mantenha-se em equilíbrio horizontal? Aí nós temos os dados. A aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Assim como a gangorra é uma alavanca interfixa, certo? Onde nós vamos utilizar aquele velho conhecimento de torque ou momento, onde nós temos, se ele pede que esteja em equilíbrio, nós vamos ter o torque 1 igual ao torque 2, ou momento 1 igual ao momento 2. O momento 1 é o braço menor e o momento 2 é o nosso braço maior. Então vamos lá. No nosso conhecimento, nós vimos que o torque é calculado sendo a força vezes a distância. Então nós temos aí o momento 1 é a força 1 vezes a distância 1, no caso do braço menor, certo? Já o 2, a força 2 vezes a distância 2, é a força e a distância do braço maior, certo? E ele pede que a gente descubra a massa que é colocada aí no... Nós sabemos que a força, essa força aí é a força peso, que é calculada como a massa vezes a gravidade. A gravidade ele já nos dá. E no caso do momento 1, ele já nos dá, que é o braço menor, ele já nos dá a massa de 2 kg. Então basta a gente descobrir a massa do braço maior. Então nós vamos ter 2, que é a massa do braço menor, vezes a gravidade, vezes o comprimento do braço menor, que vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes a distância do braço maior. Então nós vamos ter 20 vezes 10 do lado esquerdo, que é igual a 20. 20 vezes 0,3 vai dar 6. E já do outro lado, o M vai estar multiplicando 10 vezes 0,5 é igual a 5. Então nós vamos ter aí 6 igual a M vezes 5, certo? Como eu quero saber a massa,
Quero saber se M, quem está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter que M, a massa do braço maior, vai ser 6 dividido por 5, que vai ser igual a 1,2 quilogramas, ou, em outras palavras, 1 quilogramas e 200 gramas, certo? Isso é tudo por hoje, pessoal. Desde já agradeço, muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.